Então, como eu estava falando, nós precisamos observar os, para poder entender os objetivos, né, da disciplina de ensino de história, nós temos que observar uma série de aspectos contextuais, né, e isso com a intenção de poder pensar se a BNCC atende a alguns desses objetivos de caráter mais geral que vêm do campo de pesquisas do ensino de história com base na própria investigação do campo de história, né. Então vejam, nós temos aí como decorrência dessa perspectiva de ensino problematizador, a formulação de novos objetivos de caráter disciplinar e cognitivo para o ensino de história no século XXI. Então, dentre eles, compreender o passado de forma complexa, segundo a idade e o nível educativo, o que costuma implicar o domínio das categorias conceituais da disciplina, distinguir diferentes períodos históricos, prévio domínio de determinados esquemas de tempo, compreender as causas históricas, aproximar-se da metodologia utilizada pelo historiador, o que permitirá aprender a história de forma intelectualmente ativa e compreender o conhecimento histórico como depositário de problemas que podem ser resolvidos com sistemas de objetivação, relacionar o passado com o presente com o futuro, o que pressupõe uma importante vinculação com as ciências sociais. E aí, a gente tem formulado, né, no âmbito do ensino de história, objetivos que se dirigem ao âmbito da socialização, mais concretamente ao das atitudes e ao terreno da identidade. Então, valorização positiva do passado, presente e futuro, do próprio grupo social, local e nacional, valorização positiva da evolução política do país e identificação com características, eventos e personagens do passado. Então, nós vamos observar agora a BNCC para ver como que ela vai movimentar esses objetivos que vêm de uma discussão mais teórica do campo da educação e do ensino de história e da própria ciência histórica, né, e que vão ser fundamentais do ponto de vista dos especialistas nesse campo para poder pensar os currículos. Nós vamos ver aí a estrutura da BNCC, como vocês sabem, ela está dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, sendo que nós temos um volume voltado à educação infantil e ensino fundamental e o outro ao ensino médio. Essa ruptura foi provocada pela reforma do ensino médio, que atravessou aí de uma maneira bastante inconveniente o processo de formulação do documento. Esse processo que já tinha sido ferido, né, na sua estruturação, que vinha lá do final do século XX, e durante todas as mais da metade da primeira década e metade da segunda, já tinha envolvido movimentos sociais, grupos de diferentes estratos da sociedade, na elaboração dessa proposta de BNCC, e que foi, na realidade, totalmente desconsiderada pelo governo atual, o governo, na realidade, na época, no golpe de 2016, o governo Temer, vai instituir uma reforma do ensino médio e depois uma base nacional comum curricular, que vai desconsiderar todo o trabalho que foi feito antes, né, para as duas coisas. E aí, esse problema dessa ruptura que a reforma do ensino médio provocou, porque ela começou, ela impôs, né, coisas que estavam em dissonância com a base que vinha sendo construída e com a própria proposta de ensino médio que vinha sendo construída, né? Então, ela obrigou a formulação de dois documentos separados, né, quebrando a indissociabilidade e a continuidade do ensino entre ensino fundamental e médio, né? Que na realidade é um preceito constitucional que é pregado aí tanto pela Constituição quanto pela LDB. Então vejam aí que nós vamos ter dois documentos que estão vigindo agora e que estão norteando a reformulação curricular de todos os estados e municípios do país. O foco da educação infantil é o desenvolvimento do pensamento histórico-social, então a gente não tem componentes específicos nesse segmento, tá? E aí nós temos objetivos de aprendizagem formulados nesse documento que se chamam Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, inseridos no que eles chamam de campos de experiência. Eles vão pensar uma questão que é a integração entre essas diferentes áreas de conhecimento como um elemento fundamental para estruturar o currículo da educação infantil, já que a gente não pode falar de um ensino mais sistematizado e disciplinar para essa faixa etária por questões estruturais mesmo, de pensamento, da maturidade emocional, cognitiva dessas crianças. Então, se pensa de maneira integrada toda
contato com o conhecimento, estruturado nessa ideia dos tais campos de experiência. E o ensino de história e o desenvolvimento do pensamento histórico-social, eles vão estar posicionados dentro desses dois grandes campos de experiência, que são o eu, os outros e o nós, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, vocês vão ver aí que vão conviver conteúdos da matemática, da história, da geografia, das ciências, da língua, né, da alfabetização, todos perpassando todos esses campos de experiência. Nós temos ali, no ensino fundamental, se você vai ter as 5 áreas de conhecimento, e dentro dessas áreas nós vamos ter os componentes curriculares, tá? No documento, são estabelecidas competências específicas para a área e também competências específicas por componente, tá? O documento justifica a organização do currículo em áreas de conhecimento, entende que favorecem a comunicação entre conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Então, a ideia de constituir as áreas nesse documento da BNCC é de promover a integração entre os componentes. Então, pensar um ensino mais significativo do ponto de vista desse documento. E o documento ainda traz a narrativa. As áreas, se intersectam na formação dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios, construídos e sistematizados nos diversos componentes. Ou seja, diferentemente do que se vai fazer com o ensino médio, em que essas áreas, esses componentes não são preservados, aqui tem essa narrativa de que você vai preservar a especificidade dos componentes dentro da área. Além disso, o ensino fundamental, ele também tem o seu conteúdo estruturado em unidades temáticas que definem arranjos de objetos de conhecimento. Então, eles não vão falar em conteúdos, eles vão falar nos objetos de conhecimento, porque eles estão falando que, assim, o conteúdo é aquele objeto sobre o qual a criança vai atuar para aprender. Então, eles estão chamando de objetos de conhecimento, né? E eles vão relacionar esses objetos de conhecimento a habilidades, né? E eles definem as habilidades, né? Eles falam, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura, conforme ilustrado no exemplo a seguir de história, tá? Na realidade, o exemplo a seguir é o que está no texto lá, mas eu vou mostrar depois mais para frente para vocês que tem uma correspondência, né, entre competências e habilidades, essas habilidades com o código. Nesse texto que eu escrevi de onde eu tirei essa parte, eu vou dar exemplo com essa habilidade que está com esse código aqui, né? Ensino fundamental, história, vocês estão vendo aqui, e vai ter o código aqui da tal da habilidade. O que está se exigindo hoje? Que os professores insiram no sistema, no seu planejamento, eles inserem os códigos e aí saem as habilidades. Vejam que é uma coisa assim, do ponto de vista do planejamento, completamente tecnicista. Na história do ensino fundamental, o documento traz uma narrativa em que se valoriza o fazer do historiador, se valoriza um ensino que propicia o exercício do fazer histórico, né? E eles apresentam como princípios organizadores do componente, o componente história, né? O trabalho com documentos e isso que eles chamam de processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto que estimulam o pensamento. E eles colocam como elemento central do fazer, né, docente nesse segmento, promover o desenvolvimento de uma atitude historiadora, né? Uma atitude historiadora que se define pela ideia de você ter contato com essa maneira de pensar do historiador e você haja no mundo de acordo com essa perspectiva do fazer do historiador que vai ser apresentado para a criança em várias atividades que vão ser desenvolvidas a partir desses princípios dos processos que eles falam. Esse processo de identificação, por exemplo, tem relação com aquilo que a Marlene Kaileni traz no texto dela sobre como que você ensina a criança a se relacionar com objetos do passado, a partir de perguntas que vão levar ao processo de identificação, de compreensão de por que aquele objeto é daquele jeito e que sociedade o gerou. A outra coisa que eles ressaltam, a ideia de comparar, né, então a comparação entre diferentes sociedades no tempo ou a mesma sociedade em diferentes tempos, né?
Então, esse é um outro elemento que eles vão discorrendo, né? E aqui a gente vai vendo vários exemplos de como que pode ser feita a comparação, como a gente viu exemplos de como pode ser feita a identificação. Vejam que o foco do documento é no como, não no que é. Então, não há uma conceitualização de onde vem essa concepção de identificação, de comparação. Isso é uma coisa importante. Né? Contextualização, a mesma coisa. Né? Então, essa ideia de contextualizar em relações mais amplas os conteúdos que a gente está trabalhando, né? Na relação passado-presente e assim por diante. Também não se diz de onde tira isso. Né? Interpretação. Também vai definir o que está chamando de interpretação de um texto, de um objeto, de uma obra, né, que precisa estar presente, é fundamental na formação do pensamento crítico, mas também não diz o que é interpretação. Né? Então, vocês vejam, os fundamentos teóricos, eles são totalmente distanciados do documento. Né? A mesma coisa a análise. Vai chamar a análise de habilidade complexa, porque pressupõe a problematizar a própria escrita da história. Então, vejam que eles estão tirando essas questões do campo da história, né, da discussão do campo de conhecimento histórico produzido pela academia, mas eles não estão dando referências, porque não tem referência no documento, inclusive. Então, é uma teoria que a gente não sabe de onde vem, né? E também apresentada com muita superficialidade. A gente percebe isso nitidamente no documento, né? Então, vocês vejam, né, no documento, eu tirei esse trecho para a gente dar uma olhada de como que aparece articulado essa narrativa que vai esvaziar a relação do que está apresentado aí com as bases teóricas, a fundamentação teórica que deveria estar presente no documento e não está. Então, eles põem assim, nesse contexto, um dos importantes objetivos de história no ensino fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar e transformar seus hábitos e condutas. Aí você olha, tem alguma referência? Não tem referência. De onde está tirando isso? Isso vem do campo do ensino de história, das reflexões que têm sido tecidas, vem do campo da história, né, dos historiadores. De onde vem isso? Então, são afirmações genéricas sem nenhum tipo de fundamentação. Né? A busca de autonomia também exige reconhecimento de bases da epistemologia da história, a saber. Então, eles não trazem também a fundamentação teórica do que eles estão chamando de epistemologia da história. Qual é a vertente que eles estão usando? Né? Quais são os autores que estão sendo mobilizados? Não existe isso no documento. Né? A natureza compartilhada do sujeito, do objeto conhecimento, o conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, a concepção do documento como suporte de relações sociais, as várias linguagens por meio das quais o ser humano se apropria do mundo, e assim por diante. Né? Retornando ao ambiente escolar, a BNCC pretende estimular ações nas quais professores e alunos sejam sujeitos ao processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos. Então, vejam, está dizendo que você deve assumir uma atitude historiadora, mas o que é essa atitude historiadora? Como que ela se configura? Né? Como que a gente vai saber se não existe fundamentação teórica no documento? E aí, isso não é por acaso. Eu vou discorrer mais sobre isso na frente, né? Quando a gente vai para a parte dos conteúdos que estão estruturados nas chamadas unidades didáticas, como objetos de conhecimento, né? O que nós vemos aqui? Olha, para o primeiro ano, previsto o mundo pessoal, meu lugar no mundo, mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo. Segundo ano, a comunidade, seus registros, as formas de registrar, o trabalho e sustentabilidade. Terceiro ano, as pessoas, os grupos que compõem a cidade e o município, aí o lugar em que se vive. Quarto ano, transformações e permanências, as trajetórias dos grupos humanos, circulação de pessoas, produtos culturais, as questões históricas. E aí, quinto ano, povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social, né? Então, vejam, tem uma série de ausências aqui, né? Que eu vou abordar depois. Mas aqui, o que nós percebemos do que está posto, né? A organização dos conteúdos, ela está em círculos concêntricos, né? O que é círculo concêntrico? Você parte do eu e vai minha família, meu bairro, minha cidade, meu país ou mundo. Né? Então, você vai numa gradação, instituindo aí uma relação desse eu, que não é um eu que se constitui pelo coletivo, é um eu que se constitui no eu mesmo. Então, isso é a marca de um sujeito universal, de uma racionalidade eurocentrada, né? Uma racionalidade em que coloca essa ideia de que o sujeito e o indivíduo
é que ordenam todas as relações no mundo, né? Quando a gente sabe que não é isso, que os sujeitos eles são produzidos historicamente nas relações sociais. Então você tem uma inversão aí, uma instituição de uma perspectiva que é individualista, que prega o individualismo, né, e que vai manter essa estrutura durante toda a escolaridade, tanto no ensino fundamental quanto médio. Então formar um indivíduo isolado, que não se pensa enquanto comunidade, enquanto fruto de uma sociedade, mas se pensa como eu, o sujeito, em relação a essa sociedade. Né? Então, essa tradição dos círculos concêntricos, ela é inventada e disseminada pelo livro didático. Ela foi inventada no século XIX, e foi o livro didático que inventou isso, né? Pautado na ideia de que a criança vai aprendendo do menor para o maior, que é uma certa concepção, né? Que não é a concepção que todos temos, né? Principalmente no campo da produção de conhecimento sobre como as crianças aprendem. Né? Existem várias vertentes, né, que vão pensar essa questão. Essa perspectiva, ela é observada no sexto ao nono ano, em que a gente continua, e de uma forma mais acentuada ainda, a centralidade na cronologia. Então, de ir vendo, né, se no primeiro ou quinto ano você tem a centralidade na ideia dos círculos concêntricos, no sexto ao nono ano você vai retomar a tradição da perspectiva cronológica, linear de tempo histórico, né, um tempo atrás do outro, como se fosse evoluindo, né, como as sociedades fossem evoluindo. E a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Na realidade, você tem vários projetos convivendo o tempo todo. Você tem transformações, claro, passado e presente, né? Mas isso não quer dizer que o que vem depois vai ser mais evoluído do que antes. Basta observar o governo que nós estamos vivendo na atualidade. Né? E é um governo de retrocesso, ele faz com que ele coloque uma série de pautas que fazem a gente voltar em relação a certas conquistas que já tinham sido garantidas, né? Então, o outro elemento é que a centralidade cronológica que está colocada na organização desse conteúdo, ela prioriza uma história europeia, tá? Então, ela também está pautada por uma tradição do ensino de história que é uma tradição inventada e disseminada pelo livro didático, tá? Que desde sempre considerou a perspectiva quadripartite, história antiga, moderna, média, moderna e contemporânea, né, como forma de organizar os conteúdos dentro do currículo. Essa é uma concepção que é europeia. Não precisa ser a nossa, mas ela tem sido reforçada e imposta pelo livro didático e mantida pela toda a estrutura aí que nós estamos vendo do currículo como a BNCC, extremamente conservador. Então, vejam, a gente está dentro de uma narrativa que se fala de atitude historiadora, então associa isso com uma perspectiva crítica de ensino de história na perspectiva do ensino de história renovado. Quando a gente observa como o documento está estruturado no que diz respeito aos conteúdos, nós percebemos o quê? Que a gente está na tradição do século XIX, em termos de estruturação de conteúdos. E aí, o mais grave é o ensino médio. A gente não tem listagem de conteúdos e a gente substitui os objetivos de área, a função formativa da história e toda a discussão que poderia permear os objetivos do ensino de história na sociedade, você substitui por competências. Né? Então, o ensino médio, ele vai chamar a história, a geografia, vai juntar tudo numa área que ele vai chamar de ciências sociais aplicadas. E ele vai determinar as competências específicas que vão nortear, né, todo o trabalho que vai ser desenvolvido no ensino médio. Né? Não tem mais a ideia de componente curricular, você vai ter só um rol, né, de conceitos que são estruturantes, que eles chamam da área, né, e que no limite, o que vai acontecer? Os professores que vão dar aula nessas áreas, eles podem ser de qualquer formação, de história, geografia, filosofia, sociologia, para dar conta dos conteúdos da área. Porque como não tem mais componente, né, você pode pegar professor formado em qualquer uma dessas 4 áreas, dessas 4 formações. Né. Então, o que nós começamos a perceber? Né, que vai desde a educação infantil, né, nos campos de experiências, nas habilidades, no ensino fundamental, né, nas competências, no ensino médio, as competências, elas acabam se tornando expressão e consubstanciamento do documento. Elas se tornam o elemento central. Né? Elas, no documento, eles dizem, né, eles afirmam que as competências consubstanciam os direitos de aprendizagem. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: os direitos de aprendizagem têm a sua substância dada pelas competências. Ou seja, os direitos são as competências. Vejam que coisa
atravessada, né, revoltante. Por quê? Porque os direitos têm relação com uma discussão muito maior, com a questão do Estado, que garante direitos, que o Estado que vai propiciar como bem comum, né, o atendimento, o direito à saúde, à educação, à moradia, à infraestrutura, né, ao bem-estar, ao lazer, etc., tá? Você vai substituir essa ideia de direito por competência. Então, o que eles estão dizendo? Que só vai ter acesso ao direito ou a uma vida com esses direitos, aqueles que forem competentes, nesse sentido de competência que está sendo propugnado pelo documento. Então, o que nós percebemos, né? Que ao longo das últimas 3 décadas, os documentos curriculares têm instituído certos valores, certas maneiras de ver o mundo, e têm subordinado os conteúdos a serem ensinados, e principalmente os da história, né, a esse híbrido que são as competências. Por que é um híbrido? Porque ele vai, no início, ser posicionado ao lado de direitos de aprendizagem, por exemplo, e depois, ao longo do tempo, um período de 20 anos, eles se tornam os direitos. Né? Os direitos se tornam as competências. Vocês vejam que vai havendo a convivência de projetos que brigam, né? Projetos que lutam pelo Estado como esse executor, garantidor de direitos, né? Contra aqueles que defendem as competências, falam que não, o Estado tem que ser Estado mínimo, né? Só pode ter direito quem paga, né? Só paga quem tem emprego, e só pode ter emprego quem é competente. Vejam o círculo que está colocado aqui nesse outro projeto, né? E aí, com o tempo, você vai aproximando essas duas lógicas de forma que uma substitui a outra. E você institui documentos curriculares que vão afirmar que isso é uma normalidade. Você vai formar gerações inteiras de professores e crianças e jovens acreditando nisso, que o Estado realmente tem que ser Estado mínimo, que ele não pode ser um Estado que tem que garantir direitos, apesar de você pagar impostos, né? De você sustentar o Estado, ele não tem a obrigação de garantir os seus direitos básicos, né? Como a Constituição prevê, né? Mas esses documentos fazem isso de maneira muito sutil, porque eles não eliminam totalmente a ideia dos direitos, né? Eles vão trazer para nós a questão dos direitos de maneira bastante. Ele continua presente ali, porque senão o documento pode ser acusado de estar infringindo constitucionalmente, né, os documentos, os marcos legais, as DCNs, etc. Eles mantêm esse significante lá dentro, e eles vão associando com competências, e eles vão diminuindo a frequência desses significantes dentro do documento e aumentando de outros que interessam. Então, quando a gente observa, né, no documento do ensino fundamental, competências está apontado 103 vezes, contra 11 vezes o direito de aprendizagem. Né? No documento do ensino médio, a coisa piora muito. Você tem competências citadas 176 vezes contra 8 vezes o direito de aprendizagem. Então, vejam, eles vão promovendo essa substituição, né? E eles eliminaram dos documentos, a ideia de objetivos. Ela só aparece na educação infantil, a ideia de objetivos. E depois as competências englobam, elas se tornam objetivos, as habilidades se tornam os conteúdos, né? E os direitos se tornam competências. Vejam como que todo o arsenal é montado. Então, nós temos o quê? Na primeira versão, que foi produzida a partir das discussões amplas, com movimentos sociais participando, empresários, fundações, todos os grupos, né, estratos sociais participando, se produziu uma primeira versão em que os objetivos da educação e os direitos de aprendizagem, eles fundamentavam a articulação entre as áreas de conhecimento e entre as etapas. Tá? Com o golpe de 2016, nós vamos ter a ruptura total e completa com esse projeto. E nós vamos ter instituída uma base que vai ser aprovada, que é essa terceira versão para o ensino, para a educação infantil e ensino fundamental, de 2017, e a versão do ensino médio, de 2018, em que vai se desaparecer com os objetivos, vai se minimizar os direitos, vai se associar plenamente os direitos às competências e habilidades, que vão substituir esses objetivos no documento. E eles é que vão dar competências e habilidades, o tom para tudo que vai ser feito a partir de então dentro dos currículos, né? E aí o ápice disso é em 2018, a publicação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, em que textualmente está escrito, né, lá, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos da aprendizagem, presente na lei do Plano Nacional de Educação. Vejam como eles vão amarrando
esse processo e se protegendo legalmente, para não serem acusados de estarem desrespeitando os documentos fundamentais legais do país. Deixa eu só ver, a gravação está correndo tudo bem, tá ok, beleza. Então, nós temos que começar a entender que esse documento, a BNCC, ele está sendo elaborado, né, esses esvaziamentos, essa falta de fundamentação teórica, né, essa associação entre competências e habilidades e objetivos e conteúdos, ela não é ocasional, né, ela é proposital e faz parte de todo um processo que envolve interesses mercantis, econômico-mercantis, muito claros, né, de onde está vindo a base que está fundamentando a BNCC, né? Justamente dos documentos internacionais, né? Que vão estar lá na introdução da BNCC, tanto do ensino médio quanto da educação infantil e ensino fundamental, reafirmando que o uso da competência como fundamento pedagógico do documento é uma inevitabilidade, porque todo mundo está fazendo isso. E todo mundo faz por quê? Porque se baseia nos documentos da Unesco, né, da OCDE, que são documentos que disseminam esse ideário. Né? Então, nesse sentido, as reformas curriculares, elas estão alinhadas internacionalmente pelos princípios das conferências internacionais, né, lideradas como agentes, como pela Unesco, por exemplo, né, o OMC, o PNUD, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são agências internacionais que vão receber dinheiro do Banco Mundial para disseminar esse ideário nos diferentes países do mundo. Então, essa perspectiva, né, está associada com princípios que foram propugnados e sistematizados na Conferência de Jomtien, na Tailândia, quando se produziu, em 1990, o Plano de Ação para atender necessidades básicas de aprendizagem. Foi nesse momento, né, que o Consenso de Washington foi estabelecer a educação como estratégia para a superação da pobreza, e o Banco Mundial se instituiu como o grande financiador das conferências. Portanto, se é financiador, ele vai determinar os conteúdos que essas cartas que são produzidas pelas conferências vai conter, né? Vão conter. Então, isso é muito importante a gente perceber a articulação de tudo isso. Quer dizer, a gente percebe essa ausência de conteúdo, de referências, esse esvaziamento que os documentos trazem, e ele é um processo, e isso tudo faz parte de um processo que está sendo conduzido por essas agências internacionais e que vai beneficiar uma série de empresas que estão associadas a esse processo, né? No caso do Brasil, as fundações, os institutos, que vão se apropriar disso de uma maneira atroz, as editoras, que vão vender livros didáticos em consonância com essas reformas, né? Então, o que nós temos aí? A pedagogia das competências, o ideário das competências, intensamente relacionado à educação nas últimas décadas, foi gerado nos meios empresariais estadunidenses na década de 1950 e inicialmente foi associada à ideia de melhoria da qualidade do serviço público como parte das estratégias de privatização. Essa associação serviu ao longo das décadas de 1980 e 90 em diferentes países do mundo para justificar a adoção por parte do setor público de práticas gerencialistas oriundas do setor privado. Então, essa ideia do que é bom para o setor privado passa a ser bom para o Estado também, né? Só que o problema é que o setor privado visa lucro, o Estado visa atender os direitos da população. Então, instituir uma lógica do setor privado para o bem público é uma perversão, isso não é possível, né? Na realidade, o que está se criando é uma cortina de fumaça para que essas empresas se apropriem do bem público, né? Que elas vão desviar o dinheiro que devia estar sendo usado pelo Estado para ampliar o atendimento ao direito, elas vão usar em benefício próprio, né? Não atendendo, na maior parte do tempo, as demandas sociais, como a gente pode ver com a saúde, por exemplo, né? Para ter um plano de saúde hoje, quem é que tem condições, né? E, ao mesmo tempo, você vai cortando o financiamento do ente público e vai desviando esse dinheiro para essas entidades privadas, né? Pagando OSs, por exemplo, para poder administrar hospitais, né? As organizações sociais, que são empresas contratadas pelo Estado para poder gerir hospitais públicos. Esse é o modelo que está previsto para a educação na próxima década, no Brasil, e que já está em andamento a implantação dele, né? Então, o que nós temos aí? Competências associadas a habilidades norteadoras das provas do sistema SAEB, né? Do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que vai avaliar se as crianças no 5º ano estão dominando os conteúdos que deveriam estar
dominando. E o desempenho dessas crianças nessas provas vai determinar o IDEB, que, por sua vez, vai nortear a distribuição de recursos para as escolas, do Fundeb e outros recursos. Então, vejam como tudo está amarrado, certo? As competências, as habilidades listadas nesse documento da BNCC vão servir de indicadores dessas provas que vão ser feitas. Tá? Então, a criança vai ter que demonstrar domínio daquelas habilidades na prova. Então, o que vai acontecer com o ensino na sala de aula? Vai ficar treinando para fazer prova do SAEB. Então, vocês estão começando a perceber toda a engenharia, né, que está por trás da BNCC. Então, a competência, o modelo de competências, né, está associado a esse modelo gerencial e empresarial implantado no campo educacional nas escolas e universidades. A universidade também está vendo isso, né? O modelo gerencial tende a provocar individualismo e competitividade nas relações de trabalho, que é o que a gente vai vendo cada vez mais dentro da universidade e já há muitos anos na educação básica, né? Esse modelo apela à imagem de gestão eficaz e austera no uso dos recursos públicos, se implantam medidas em nome disso de desconcentração, privatização e terceirização. Como eu estava falando para vocês do caso das OS, você terceiriza o gerenciamento dos hospitais, vai acontecer isso com as escolas. Né? Então, ao invés de você dedicar o dinheiro público para construir mais escolas, para fornecer financiamento para essas escolas se desenvolverem, né, e atingir plenamente seus objetivos, não. Você pega esse dinheiro e vai dar para as OS, que vão gerenciar, por sua vez, as escolas. Vão contratar, vão determinar, contratar professores e funcionários, né? Vão ter autonomia para toda a infraestrutura, o que eles quiserem fazer com a escola e assim por diante, né? Só que essas pessoas vão querer ter lucro. Então, só o dinheiro do Estado não vai ser suficiente. Então, elas vão implementar, né, o pagamento, né, de mensalidade para você frequentar essa escola. Então, vejam esse processo de privatização, como é que está se dando. Né? Então, nesses discursos, né, que têm sido implementados e que as políticas curriculares têm feito parte, a melhoria da qualidade do serviço público constitui enunciado fundamental para legitimar a adoção de práticas gerencialistas oriundas do setor privado. Então, fala, olha, o setor público é burocrático, não funciona, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que gerenciar como se estivesse gerenciando uma empresa, porque é só assim que vai funcionar. Né? Então, o que nós temos visto com isso? A participação direta do setor empresarial na agência educacional brasileira, né, na agenda educacional brasileira, né, e que tem dado referencial para as reformas do Estado e reformas educacionais que encontrado no setor privado com primazia do uso de conceitos como produtividade, eficácia, eficiência, excelência e competência. Então, vejam, onde está inserido esse que é um dos fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular. Né? Esse ideário das competências, ele vem, por quê? Porque ele vai substituir todo um modelo de desenvolvimento do capitalismo organizado na perspectiva taylorista e fordista, daquela da linha de produção, sabe? Que você divide o cara para ele, cada um faz um, aperta o parafuso, outro a roda, outro, né? Cada um faz uma coisa, né? Esse modelo já não serve para o capitalismo na sua etapa ali que vai começar pelos anos 60 e 70, a nova etapa, que exige que, pelo desenvolvimento tecnológico, vai começar a substituir a mão de obra, pessoas, né, seres humanos, pela mecanização, né, pelos robôs, etc. E aí você vai precisar de uma pessoa para operar esse maquinário e que tenha conhecimentos mais amplos e que entenda toda a linha de produção de maneira integrada. Então, essa reconfiguração das relações de produção vai levar a se adotar um outro modelo, né, que é o modelo toyotista, que vai pregar, né, vai ser sinônimo de produção flexível, diversificada e enxuta. Né? Então, essas mudanças, elas passam a exigir um novo perfil de trabalhador. Esse deixa de realizar atividades prescritas e rotineiras para exercer tarefas diversificadas, o que implica que deve ser flexível e apresentar um coquetel de competências, ou seja, capacidades para se mobilizar diante de situações imprevistas. Então, vejam, isso é um conteúdo do relatório Delors. O que é o relatório Delors? É o relatório sobre o qual a BNCC vai ser elaborada, por exemplo. É lá no relatório Delors que você vai ter disseminado essa ideia do aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a relacionar-se. Qual que é a base disso? É a discussão do campo educacional? Não. É a discussão desse campo empresarial e administrativo, nessa perspectiva da ideologia
de base capitalista. Então, um outro elemento fundamental, né, é essa teoria toda que está fundamentando a ideologia das competências, o ideário das competências, vai receber uma ajuda muito grande de produções dentro do próprio campo educacional, tá? Então, o que nós temos aí? A ideologia da gestão das competências, com foco na reorganização da produção, contou com a participação de estudiosos norte-americanos e anglo-saxões, dentre os quais alguns psicólogos, como McClelland, Skinner e Bloom, e seu grupo, que contribuíram para a formulação de modelos avaliativos de pessoas e seus desempenhos. Né? Então, a ideologia da competência extrapolou o mundo produtivo e chegou às escolas, ganhando status de pedagogia e tornando-se referência para a formulação de currículos, diretrizes, materiais didáticos, teorias educacionais e matrizes de avaliação. Né? Vocês vão ver que isso tem se tornado o foco central das políticas curriculares das últimas 3 décadas, né? A perspectiva da formação de performances que serão avaliadas nos exames centralizados e nos processos de trabalho. Né? Então, vocês podem observar, por exemplo, as políticas de formação de professores na contemporaneidade. Nós temos o ENAD, que vai ser aplicado ao final da graduação, em que o Exame Nacional, né, de Avaliação do Desempenho do Estudante, no ano que ele é realizado, porque ele não é realizado todos os anos, para todos os cursos, ele é por rodízio, né, a pessoa que presta, ela só pode obter o diploma se ela prestar, porque se ela não prestar o ENAD, ela não pode ter o diploma. E aí, como é sazonal, né, como é revisado, se o ano que vem não tem ENAD, a pessoa, ela se formou esse ano, não fez ENAD, ela não vai conseguir o diploma dela ano que vem. Então, as pessoas são obrigadas a fazer o ENAD, né, que é um exame de performance. Né? E a nova reforma, que está colocada na Resolução 2 de 2019, que nós temos lutado tanto contra elas, ela vai colocar também a ideia do exame de ingresso à carreira. Então, além do ENAD, você vai ter que prestar o exame de ingresso. Sem esses 2 exames, sem ser aprovado nesses 2 exames, você não consegue exercer a profissão. O exame de ingresso, ele é como a OAB, o exame da OAB, né, o exame da ordem. Né? Sem isso, a pessoa não pode se tornar advogada. É a mesma coisa vai ser para todas as áreas de conhecimento, né, principalmente as licenciaturas. Né? Além disso, nós vamos ter também implantação de exames de avaliação durante o exercício da profissão. Então, a pessoa não vai ser só avaliada no final da graduação e no ingresso à carreira, ela vai ser avaliada também durante o exercício. E se considerar que ela não está tendo bom desempenho, então ela é tirada do sistema. Então, vejam, o que nós vamos percebendo, né? Que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é uma coisinha simples. Ela está amarrada a várias outras políticas, né? Que vão ganhar destaque aí nos últimos anos, em termos de amarração em torno da BNCC. A BNCC, o que está escrito ali nela, vai valer para regular várias políticas. Então, a formação inicial no ensino superior, a formação continuada durante a carreira do professor, vai regular o ENAD, que é esse exame que eu acabei de falar, o exame de ingresso na carreira, vai modular os materiais didáticos, né? Então, o PNLD, que mudou de nome, agora ele é Plano Nacional de Livro e Materiais Didáticos, ele só era livros didáticos, né? Agora é livros didáticos e livros literários, de forma geral, né? Ele vai regular a política de infraestrutura escolar, então, a questão do fornecimento de computadores, recursos digitais, conteúdos educacionais, tudo isso vai ser regulado pela BNCC, isso que é fornecido pelo Proinfo, né? E também vai regular todos os elementos que dizem respeito à estrutura para funcionar a educação, como é o Fundeb, o Fundo de Financiamento, né, para desenvolvimento da educação básica e valorização do magistério, que é lei, se tornou permanente no ano passado, né? Então, para receber financiamento, você vai ter que atender um certo parâmetro dentro das provas, atingir, né? As crianças vão ter que estar dominando várias habilidades, né? O transporte escolar, política de alimentação, política de dinheiro direto na escola e o plano de ações articuladas, que vai fazer a questão da estrutura, né, financiamento para a estrutura. Então, tudo isso vai estar associado à BNCC e o Plano Nacional de Avaliação. Então, também estão associados à BNCC o SAEB e o Enem. Então, vejam, nós não estamos falando de uma coisinha pequena. Não estamos falando meramente de entender a BNCC para ensinar a história. Nós estamos falando de um mecanismo que foi implementado para poder fazer funcionar um maquinário
né, que está dentro de um projeto de privatização, né, da educação. E o que é mais grave de tudo isso é que, pela implantação dos híbridos, você vai apagando os princípios, os marcos legais desses documentos aqui, tá? Porque a base, ela deixa de atender uma série de preceitos legais, tá? Nós vamos perceber isso de maneira avassaladora, por exemplo, nas questões da educação étnico-racial, o apagamento, questões de gênero, que foram apagadas da base, tá? E que, de verdade, por serem apagadas, elas não constam nas habilidades. As avaliações, então, não vão contar com essas questões. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos apagando e deixando de obedecer princípios constitucionais legais. Então, vejam a perversidade que está colocada aí. Né? Você consegue fazer com que o governo produza um documento que vai contra os princípios, os preceitos constitucionais e legais dele próprio. Então, é isso que marca as chamadas políticas de desregulamentação que foram acordadas no Consenso de Washington em 1990. Né? E que são marcas das reformas de Estado desde a década de 1980 no mundo inteiro. Não é só no Brasil que acontece isso. Né? Então, as reformas da educação, elas estão associadas com essa ideia, né, das consequências da mundialização do capital, que é a chamada globalização, né, transformar tudo numa coisa só, todo mundo em consumidor de um certo mercado, de um certo produto, de produtos produzidos por certos grupos. E a gente sabe que esse mercado é monopolizado, né, pelas corporações. Né? E elas estão associadas à reforma do Estado, que é implantada desde meados da década de 1990 no Brasil, na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Então, todos os países do mundo praticamente passaram por esse processo. Tá? Muitos deles com gravíssimas consequências que reverteram muito do que no Brasil está se começando a fazer, por exemplo. Tá? Então, essa foi a primeira videoaula sobre a BNCC. Agora eu vou gravar uma segunda falando sobre a BNCC no Mato Grosso do Sul. Né? Quais são as decorrências para o currículo referência de Mato Grosso do Sul desse documento curricular? Tá? Como é que isso vai se espraiar, né, se desdobrar nos documentos que vão ser formulados localmente, tá bom? Então, esse é o conteúdo da nossa próxima videoaula.